nós estamos pregando aqui e nós acreditamos que o calvinismo é a interpretação correta da Escritura. Por isso nós chamamos ali de calvinismo, 5 pontos calvinistas. E lembrando, esse termo, esses 5 pontos, foi cunhado, desenvolvido lá na Holanda. Por quê? Porque os arminianos protestaram contra as doutrinas reformadas, ou seja, contra as doutrinas que nós acreditamos são as doutrinas bíblicas. Eles fizeram um protesto lá no parlamento, de maneira que teólogos e pastores de todo o mundo, eles se reuniram para debater se a fé arminiana, se a interpretação arminiana era correta. E eles chegaram à conclusão de que não era correta. E é o que eu estou tentando ministrar aqui para vocês hoje. O que eu vou ministrar, eu não descobri sozinho. Eu estou apenas seguindo a tradição histórica da igreja protestante de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja reformada. Então, um dos pontos que os arminianos apresentaram para protestar contra a doutrina calvinista é chamada de graça resistível. Querendo com isso dizer que a graça de Deus pode ser resistida. O homem pode dizer não à graça de Deus. Então, coloca lá, por favor. A graça resistível é a doutrina arminiana. É como eles interpretam o texto em relação à doutrina da nossa salvação. E eles interpretam o seguinte: a graça é resistível. A graça da salvação oferecida na cruz a todos pode ser rejeitada por homens que possuem vontade livre. Então, lembra que eu falei aqui, alguns cultos atrás, a primeira pregação sobre depravação total? Onde eu disse que esta doutrina, que declara que o homem é completamente depravado, ela terá um efeito dominó. É com base no entendimento da depravação total do homem, ou no entendimento errado acerca dessa doutrina, que tudo mais vai surgir. Então, para os arminianos, o homem tem vontade livre. Para nós calvinistas, nós acreditamos que a Bíblia diz outra coisa. Que a Bíblia diz que o homem nasceu escravo. Ele é maligno. Ele se corrompeu na queda. E todas as suas faculdades se tornaram corruptas. Sua mente, seu intelecto, sua vontade, seu físico, tudo no homem está corrompido. Então, toda a nossa fé, ela vai partir dessa premissa, de que o homem é maligno. Todos os 5 pontos calvinistas sairão deste princípio, que o homem é maligno. Ele não possui vontade livre, ele se tornou escravo. Mas os arminianos acreditam diferente, que o homem tem vontade livre. E por isso, obviamente, ele pode dizer não. Os calvinistas interpretam a Bíblia de outra maneira e dizem o seguinte: a graça de Deus é irresistível. Mas irresistível em relação a quem? Aos seus escolhidos. Os eleitos, que são aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo para serem salvos. Os eleitos recebem o Espírito Santo que os leva... Ficou ruim a frase, 2 recebe ali, né? Os eleitos desfrutam... me dá um sinônimo aí de recebe? Fica por enquanto assim mesmo, vai. Os eleitos recebem o Espírito Santo que os leva a receber, a experimentar a graça da salvação. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte. Que os homens, eles podem resistir ao chamado geral. Deus faz um chamado geral. Eu vou te dar um exemplo que o Augusto Nicodemos deu, que é muito genial por sinal. Os homens, eles se tornaram cegos porque eles furaram seus próprios olhos. Os homens se tornaram surdos para as coisas de Deus, porque eles taparam seus ouvidos. Eles não querem escutar as coisas de Deus. Eles não querem ver as coisas de Deus. É o que a Escritura diz em Romanos capítulo 3. Todos os homens se tornaram pecadores, não há um sequer, que busque a Deus. Não pelo menos com motivo verdadeiro. Sempre que o homem busca é por algum outro motivo escuso. Mas o que a Bíblia diz é que o homem, no seu estado natural, por si só, ele nunca busca a Deus genuinamente. Nunca. Ele pode buscar porque ele quer dinheiro, porque ele está passando uma angústia, por isso ele busca. Mas ele nunca busca de maneira sincera. Simplesmente pelo desejo de conhecer a verdade e de submeter
ao Deus verdadeiro. A Escritura diz que o homem natural não faz isso. Se um dia você fez isso, você o buscou com sinceridade, pode saber. Você fez isso porque Deus primeiro gerou este sentimento em você, porque Deus, diz a Bíblia, te buscou primeiro, por isso então você o buscou. É a doutrina histórica da igreja protestante reformada. Então, o homem furou seus próprios olhos, o homem tapou seus ouvidos. E a ilustração é a seguinte, do Augusto Nicodemos. O homem está indo para o buraco. E Deus o interrompe. Deus começa a dizer ao homem, parem, vocês estão indo para o buraco. Mas eles colocaram tampões em seus ouvidos. Eles não querem ouvir Deus. Eles furaram seus olhos. Eles não querem enxergar as coisas de Deus. Seus olhos estão abertos para todas as outras coisas. Mas seus olhos estão cegos para as coisas de Deus. E Deus está ali dizendo, parem, parem. E eles não querem ouvir. Mas aí então, esse é o chamado geral. A Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Deus faz esse chamado a todos. E Ele convida todos os homens à salvação. Convida todos os homens a se arrependerem e crerem. Mas o que a Bíblia diz é que nenhum deles aceita o convite. Nenhum. Então o que Deus faz? A Bíblia então diz que Deus faz algo que nós chamamos de um chamado eficaz. Deus vai até algum daqueles homens, os pega pela mão, os toma pela mão, restaura seus olhos, tira o tampão de seus ouvidos e lhes mostra, você está vendo para onde você está indo? Você está vendo a burrice do que você está fazendo? Você percebe que eu sou o único Deus? Mas o que nós acreditamos é que Deus não faz isso com todos. É o que a Escritura diz. Deus convida todos os homens a se arrependerem. Esse é o chamado geral. Mas o chamado eficaz, aquele que Deus pega o homem pela mão, restabelece sua visão, retira o tampão dos seus ouvidos, este chamado Deus só faz para com os seus escolhidos. Como diz Paulo em Romanos 9, que Deus escolheu quem seria salvo antes da fundação do mundo. Como diz Paulo em Efésios capítulo 1, que antes de nós nascermos, Deus já havia nos predestinado. Ou como disse Davi no Salmo 139, que Deus me viu a substância ainda informe, eu nem era matéria ainda. E Deus escreveu e determinou cada um de meus dias. Deus escreveu e determinou a minha vida. Ele determinou. Até o fio de cabelo que cai de minha cabeça, diz a Escritura, está debaixo do controle de Deus. Deus nos deu um destino. Eu sei, essa expressão caiu em desuso. As pessoas não têm mais ideia e noção de destino. Elas dizem, eu faço a minha sorte. Mentira, faz nada. Você não escolheu o seu sexo, você não escolheu o seu nome, você não escolheu o país que você nasceu, você não escolheu a sua família, você não escolheu os dons ou limitações que você tem. Balela, mentira, você não é Deus. Você não é super poderoso para definir o seu destino. O que a Bíblia diz é que Deus, se Deus te travar, você não pode nem mesmo respirar por um segundo. É disso que nós estamos falando. Deus selou o destino de toda a humanidade antes dela nascer. É o que a Escritura anuncia. Se você não me ouviu pregar sobre isso, escute as outras pregações onde eu detalho isso e tento expor que esta é a doutrina bíblica, é o que a Escritura diz, não é invenção minha. Eu não descobri isso sozinho. Põe lá. Os homens podem resistir o chamado geral, mas não podem resistir o chamado eficaz. Quando então a graça de Deus se materializa, se revela àqueles que Deus escolheu, quando Deus retira o tampão do ouvido dessas pessoas, quando Deus abre os olhos dessas pessoas, é irresistível. É irresistível. Elas jamais dirão não para o Senhor. Vou tentar mostrar que isso funciona, que a Escritura detalha que é assim que funciona. Coloque lá Atos capítulo 7. Estevão estava pregando o Evangelho. Estevão estava pregando. Pessoal, parem de pecar. Deus está dando a vocês hoje a chance de se arrependerem. Deus está dando agora a oportunidade para que vocês sejam salvos. Mas veja o que o povo fez. Atos 7, 51 e versículo 57.
Estevão diz acerca do povo. Qual a reação que o povo teve? Homens de dura cerviz. Lembra? Cerviz que vem de cervical, aqui da coluna cervical, que dá a noção de que eles não se dobravam. Eles não se dobram, são duros, rijos. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Incircuncisos é a noção de pecadores, malignos. Incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Coloca o próximo. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Lembram o que eles fizeram? Eles apedrejaram Estevão. Unânimes. Essa é a descrição da humanidade. Em uníssono, a humanidade diz: não queremos o Senhor. Pastor, mas pode reparar, historicamente, o mundo não é ateu. É ou não é? Nunca foi. Nunca foi. O ateísmo sempre foi a exceção. Os homens sempre creem em algum tipo de divindade. Sim. O que eles odeiam é o Deus verdadeiro. Eles amam todo tipo de falso Deus. Por exemplo, o Deus católico, que não é o Jesus da Bíblia. Por que eles amam o Deus católico? Ora, você pode beber, você pode pular no carnaval e desde que na quarta-feira de cinza você vá lá prestar alguma coisinha, pronto. Esse Deus eles amam. Eles odeiam o Deus da Bíblia. Esta é a reação da humanidade, quando ouve a pregação verdadeira do Evangelho. Unânimes, eles tapam o ouvido. Os homens não querem ouvir. Em 2 Timóteo 4,3, Paulo diz que nos últimos dias os homens iriam se apostatar, se desviar da sã doutrina saudável. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Quando eles começarem a ouvir, eles vão coçar os ouvidos dizendo: eu não quero ouvir isso. É o que a Escritura diz. Portanto, o homem, ele só consegue fazer uma coisa: dizer não para Deus. Dizer não. Lembra do que Jesus disse? Não fostes vós que me escolhestes. Eu escolhi a vós outros. Por que você está aqui? Porque eu, por mim mesmo, pastor, sozinho, decidi: não. Você está aqui porque Deus te trouxe. Deus moveu no seu coração de uma maneira miraculosa que Ele não fez com todos. Não, Ele não fez com todos. Deus te chamou de uma maneira que Ele não chamou os outros. É o que a Escritura diz. O homem pode então resistir ao Espírito Santo. Mas o que a Bíblia diz é que Deus pode vencer esta resistência. É o que a Escritura diz. Daniel 4:35, por exemplo. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele, Deus, opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Qual homem pode dizer para Deus: não? Qual homem pode subjugar a vontade de Deus? Qual homem pode dizer não se Deus diz sim? Ninguém. Próximo. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Próximo. Romanos 9, 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda, o homem rebelde? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem jamais resistiu à vontade de Deus? Quem? Quem pode resistir à vontade de Deus? Quem pode dizer chova quando Deus diz não chova? Quem pode dizer não vai ter filho se Deus diz haverá? Quem pode dizer eu vou se Deus diz não vai? Quem pode resistir à vontade de Deus? Lembra de Jonas? Deus diz vá para Nínive. Jonas vai para Tarsis. O que acontece? Deus o subjuga. Como? Primeiro, diz o texto que Deus envia uma tempestade sobre o barco que Jonas estava, mostrando Deus é absoluto sobre os elementos. Depois, a Bíblia diz que no barco os homens lançam sorte, jogam a moeda para saber de quem era a culpa. E a Bíblia diz que Jonas foi sorteado. Deus controla a sorte, o destino, o acaso.
Por fim, diz a Bíblia que Jonas é jogado no mar e um peixe o engole. Deus controla todos os animais. Jonas então vai pregar para o povo de Nínive, como Deus o havia ordenado. Ele não queria ir. Por quê? Por que Jonas não queria? Eu vou te dar uma ilustração. Imagine que Deus te mande lá pregar para o PT. Você vai pregar o evangelho para o Lula lá na cadeia. Aleluia. É o que eu mais quero. Na cadeia. ênfase, cadeia. E aí você pensa, mas esse cara arrebentou com a gente, e se eu vou e prego para ele, e ele ainda converte, é salvo e Deus ainda o abençoa? Não, não vou não. Não vou não, porque Deus é misericordioso demais. Foi por isso que Jonas não foi. Em Nínive habitava os assírios, inimigos históricos de Israel. Então Jonas vai, prega, e o povo se converte. E quando o povo se converte, diz a Bíblia, Jonas ficou irado. Ele não queria que o povo se convertesse, porque o povo era maligno. Então diz o texto, que Deus fez brotar uma árvorezinha, que deu sombra para Jonas, e Jonas ficou em paz. Logo em seguida, Deus fez com que um verme comesse a árvorezinha, e Jonas ficou irado de novo. Deus tem controle até sobre os vermes. E tudo ele fez para subjugar a vontade de Jonas. Quem pode resistir a Deus? Quem pode? Portanto, o que a Escritura diz é que Deus faz um convite geral a todos os homens. Arrependam-se. Mas em relação aos seus escolhidos, o chamado é eficaz. Deus chama de uma maneira que eles respondem. Deus chama os seus escolhidos de uma maneira que ele não chama toda a humanidade. E o chamado de Deus em relação aos seus escolhidos sempre é eficaz e irresistível. 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 Vou te dar outro exemplo. Romanos 2,4, a Bíblia diz que Deus nos conduz ao arrependimento. Deus nos conduz ao arrependimento. O que Deus faz com toda a humanidade? Ele faz um convite. Se todos vocês se arrependerem, todos vocês serão salvos. E é verdade. Todo aquele que me invocar será salvo, diz a Escritura. É verdade, é doutrina bíblica. Deus está falando a verdade quando ele diz isso. Não é pegadinha. Se todos os 7 bilhões de habitantes de nosso planeta, hoje, se arrependerem de seus pecados e crerem em Cristo, todos eles serão salvos. O convite de Deus, então, é verdadeiro. Mas também há outra verdade, que sozinhos, entregues a si mesmos, nenhum homem aceitará o convite. Porque não há um que busque a Deus, todos se extraviaram, se tornaram inúteis, diz Paulo em Romanos 3. Então Deus dá a chance a todos, para que todos se arrependam. Mas Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Deus dá a todos a chance de que se arrependam. Mas em relação apenas aos escolhidos, Deus pega pela mão e os conduz ao arrependimento. Ele chama todos e diz, arrependam-se. Mas em relação aos seus escolhidos, ele vai até o escolhido, o pega pela mão e o conduz para que ele se arrependa. Ele não faz isso com todos. Deus não faz isso com todos. Não faz. Pastor, você está querendo dizer que nós somos uma máquina? Não. Deus que escolheu por nós? Não, não é isso. Não é isso. John Piper diz o seguinte, a graça não arrasta o indisposto para o reino. A graça muda a nossa disposição. A graça não arrasta o indisposto para o reino. A graça muda a nossa disposição. A ilustração, novamente, do homem que colocou um tampão em seu ouvido e cegou seus próprios olhos. Deus, em relação aos seus escolhidos, ele vai até os escolhidos, retira o tampão, restabelece a visão daquela pessoa e mostra, olha para onde você está indo. E olha quem eu sou. Olha o que você está abandonando e olha o que você está escolhendo. Não é irracional? Paulo diz isso. Os homens se tornaram brutos e irracionais, ignorantes, loucos. Então Deus faz com que o homem volte à sanidade espiritual. Ele é louco. O caminho do homem é de estupidez absurda.
Veja se a Bíblia não está correta. Os homens adoram uma imagem. Os homens acreditam em reencarnação. Os homens acreditam em tarô. Os homens acreditam em horóscopo. É estupidez total. Loucura, diz a Escritura. Em alguns lugares os homens reverenciam uma vaca, um animal. Loucos! Então o que a Bíblia diz é que em relação a alguns, Deus abre o entendimento dessas pessoas e diz a elas: você está vendo o que você está fazendo? E o que a gente faz? Senhor, tem misericórdia de mim, olha o que eu fiz. Olha o que eu abandonei um manancial de águas vivas. E estou agora bebendo de uma cisterna rota, com água podre. Olha o que eu fiz, é irracional o que eu faço. Eu não posso resistir ao teu chamado. É óbvio que o que eu estou fazendo é um absurdo, bebendo essa água suja desses ídolos. Eu vou voltar para o Senhor. Quem escolhe somos nós, porque Deus nos escolheu primeiro. Deus nos conduz ao arrependimento. Quem conduz é Ele. Mas nós andamos. Então nós não somos máquinas. Não é isso que o calvinismo ensina. Foi você quem escolheu. Foi você, com certeza. Mas porque Deus te escolheu primeiro e porque Deus abriu o seu entendimento. Coisa que Ele não faz com todos. A Bíblia diz em Atos 16:14 que enquanto Paulo pregava, Deus abria o entendimento de Lídia. E por isso ela creu. Deus abria os olhos dela. No capítulo 1, do parágrafo 6 do Sino de Dor, está escrito: Ele graciosamente, Ele é Deus, Ele graciosamente quebranta os corações dos eleitos, por mais duros que sejam, e os inclina a crer. Quais são as implicações de tudo isso aqui? De que o destino de todos os homens já está traçado. E de toda a humanidade. E de todo o mundo, de toda a ordem mundial. Tudo está determinado. Não, pastor, acho que não. Apocalipse diz o quê? Que o final ainda vai ser escrito? Ou o Apocalipse já determina como tudo vai terminar? Meu querido, já está tudo determinado. Tudo. Apocalipse não termina dizendo, gente, vamos ver o que vai acontecer. Não, ele dá a sentença do que vai acontecer. Ele dá a sentença. Isso aqui é uma doutrina que diz respeito especificamente à nossa salvação, correto? A como somos salvos. Não apenas isso. O entendimento dessas doutrinas influenciarão toda a sua existência. E eu vou te mostrar agora. Como você enxerga toda a realidade. Por exemplo, como você cria seus filhos. Se você entender isso aqui, você vai criar seus filhos de maneira diferente. Por exemplo, o homem é mau, não é? Depravado, maligno. Portanto, ele não precisa apenas de ensino, ele precisa de punição, vara. Porque a psicologia moderna repudia a vara, porque ela acha que o homem nasce neutro. E alguns até acham que o homem nasce bom, mas o meio, a sociedade o corrompe, dizia Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês. Se o homem é bom, não é necessário punição. A pergunta é, tem funcionado? As crianças são mais respeitosas hoje do que na década de 50? Não funciona. Ah, por que inocentes sofrem? Por que você sofre? Se você sabe que você é depravado, como diz a Escritura, você não vai fazer essa pergunta. Você sabe muito bem. Eu sofro por conta de meus pecados. Você não vai ficar dizendo, Deus, e agora? Ai, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Você não vai ficar com raivinha de Deus, como muitos fazem. Se você entende que você é depravado, como a Escritura diz, sua vida no dia a dia, seus problemas no trabalho e em casa, não é que você não vai sofrer, você vai sentir dor por eles, mas você não vai duvidar de Deus. Só duvida da bondade de Deus quem não tem certeza da própria maldade. Quem se considera bom acha que
Deus não está sendo bom com ele. Acha que merecia coisa melhor. Mas se você entender que você é mau e depravado, você não vai ter mais crises de fé. Porque você vai sempre pensar, não importa quão ruim esteja a minha situação, eu merecia coisa bem pior. Portanto, a primeira implicação é você saber, ou melhor, todas as implicações. Meu objetivo é que você saiba, você é mau. Deus é justo, misericordioso e soberano. Justo, misericordioso e soberano. A maldade humana, de acordo com a Bíblia, nos ensina o seguinte: o homem é tão mau, se tornou tão mau, que é impossível que ele se salve. Ou até mesmo que ele estenda as mãos para receber a salvação. O homem é tão corrompido que ele não pode se salvar e nem mesmo estender as mãos para receber de graça a salvação oferecida por Cristo. Segundo, a misericórdia e a justiça divina. O que a Bíblia diz é que Deus deu todas as chances para que o homem escolha por Jesus. E o que o homem fez? O homem não escolheu. Lembre-se, de acordo com a Escritura, eu já estou encerrando, de acordo com a Escritura, se Deus mandasse para o inferno todas as pessoas, todas elas, sem exceção, de maneira alguma Deus seria mau ou injusto. Por quê? Porque em Romanos 3, Paulo diz, todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer. Todos são réus do inferno, diz Paulo. Então, se Deus mandasse todos os homens para o inferno, no inferno, toda a humanidade deveria erguer as suas mãos para o alto e dizer, bendito seja o nome do Senhor, Deus justo e poderoso. Mas ele não fez isso. Ele enviou seu filho para pagar a culpa do homem e convidou toda a humanidade ao banquete da salvação, dizendo, venham e de graça vocês serão salvos. E o que a humanidade fez? Ela rejeitou o Senhor. Ela disse, eu prefiro Barrabás, eu prefiro um bandido do que Jesus. Como disse Paulo em Romanos 3, não há um que busque a Deus, vírgula, nenhum sequer. Ou seja, ele não quer deixar nenhuma sombra de dúvida para você. Ele não está generalizando, dizendo que a maioria não buscou a Deus. Ele está dizendo, todos, sem exceção, um por um, todos eles abandonaram o Senhor. Portanto, Deus não precisava nem mesmo fazer o convite geral para que todos aceitassem a salvação. Mas o que os homens fizeram? Eles não aceitaram o convite. Então o que Deus fez? Em sua soberania, ele decidiu salvar alguns. Ele decidiu. Em sua bondade, ele decidiu, antes da fundação do mundo, quem ele escolheria salvar. Obviamente, esse é o ensino protestante histórico, que te leva a alguns vários entendimentos. Quando você pensa assim, quando alguém diz assim, o quê? Deus escolheu apenas alguns para salvar? Vou te dar uma ilustração. Porque logo as pessoas acham que Deus é injusto, não é? Ah, Deus é injusto ao fazer isso. É interessante que quando Paulo vai falar sobre o Evangelho, ele diz assim, eu vim pregar o Evangelho anuncia a justiça de Deus. Em que sentido? Que o Evangelho anuncia a justiça de Deus. Nesse sentido aqui. O homem pecou e Deus disse, quem pecar vai morrer. O homem tinha que morrer. Deus não poderia olhar para o homem e dizer, gente, eu falei que vocês iam morrer. Ah, pegadinha, brincadeira. Vamos para casa. Deus seria injusto. Então o que Deus fez? Ele se fez homem e morreu no lugar do homem. Muito justo. Se por meio de um só homem veio o pecado sobre todos, é justo que por meio de um homem houvesse salvação para muitos. É justo. Então quando Paulo está dizendo, o Evangelho anuncia a justiça de Deus, é isso que ele está declarando. O homem pode salvar, Deus pode salvar o homem. E ele se mantém justo ao fazer isso por meio da cruz. Só que os homens o tempo inteiro estão acusando Deus de ser injusto, quando nós dizemos que Deus escolheu quem ele iria salvar antes da fundação do mundo. Pense assim, na ilustração. Um homem cometeu homicídio, ele matou alguém. Ele matou alguém. E aí,
uma pessoa, um pai, faz o seguinte: ele permite que seu filho morra no lugar do assassino, pagando a pena do assassino. Em países decentes, homicídio, sempre a pena é morte. Esse é um lugar decente. Nós não vivemos dias decentes. Na Escritura, pelo menos, em Israel era assim, nos Estados Unidos. Apenas alguns estados mantêm a pena de morte. E na lei de Deus é assim, o assassino deve morrer. Mas um pai decidiu entregar o próprio filho para morrer no lugar do assassino. E o pai faz o seguinte: ele envia alguns mensageiros para aquele assassino. E os mensageiros dizem o seguinte: se você acreditar na bondade daquele pai, você está livre da condenação. Por quê? Porque ele permitiu que o filho dele morresse no seu lugar. E sabe o que o assassino faz? O assassino mata o mensageiro. Eu pergunto a você, é óbvio que eu estou falando aqui de toda a humanidade, não é? O assassino somos todos nós. Se Deus mandasse esse homem maligno para o inferno, ele seria culpado? Ele já poderia ter mandado o assassino de primeira para o inferno. Mas não. Ele deu outra chance para o assassino. E o assassino mais uma vez pecou. Deus seria injusto ao mandá-lo para o inferno? Não. Portanto, o que Deus faz? Pela segunda vez o homem rejeita a Deus. E o que Deus faz? Ainda assim, mesmo diante de toda uma humanidade rebelde, que mata os mensageiros que Deus envia, que rejeita os mensageiros que Deus envia, o que Deus faz? Ainda assim, em sua graça e bondade, ele escolhe salvar alguns. E os homens dizem que Deus é injusto. Não, não é. Lembra de novo da minha ilustração? Vou citar de novo. Há um barco com 100 pessoas. Há 100 pessoas. Não, entre as 100 pessoas não há 50 boas e 50 ruins. Não, não é isso que é predestinação. Não. Aí Deus vai lá e olha, tá aquelas 100 pessoas, tem gente boa e tem gente ruim ali. Deus diz assim: unido, unite, salame, mingue, o escolhido é você. Não, não é isso que é predestinação. A predestinação, que Deus escolheu quem ia ser salvo antes da fundação do mundo, é a seguinte: há um barco com 100 bandidos, com 100 criminosos, com 100 homens que quebraram a lei de Deus. E Deus envia bombeiro, envia a NASA, envia todo mundo, dizendo: gente, eu vim salvar. Eu vim salvar. E o que os homens fazem? Não te queremos. Deus seria injusto de mandar os 100 para o inferno? Não. O que ele faz? Já que todos o rejeitaram, em sua bondade infinita, ele decide salvar alguns. Uns 5, por exemplo. E o que os homens fazem? Eles dizem que Deus é injusto. Não, Deus não é injusto. Ele poderia matar todos. A pergunta não é porque Deus salvou apenas 5, a pergunta é porque Deus não matou todos. É isso que essa doutrina declara, que Deus é soberano, que Deus faz o que Ele quiser com aquilo que é dele. Toda a fauna, toda a flora, todos os seres humanos pertencem a Deus. O destino, o tempo, a natureza, os países, tudo é de Deus. Mas o homem moderno odeia essa doutrina da predestinação, essa doutrina que declara que antes de você nascer, o seu destino já estava selado. Os homens odeiam essa doutrina porque eles fizeram uma estátua deles mesmos. Eles se prostraram diante deles mesmos e adoraram a eles mesmos. O homem moderno diz: eu faço a minha sorte. O homem moderno diz: eu determino a minha vida. Desde que eu me dedique, eu posso conquistar qualquer coisa. O homem não aceita a ideia de destino, não é? Por isso, então, eles odeiam a ideia de que Deus é soberano, de que Deus faz o que Ele quiser com a minha e com a sua existência. Se a Bíblia diz que Deus definiu o destino eterno de todos os homens, se a Bíblia diz que Deus definiu, antes da fundação do mundo, quem vai morar no céu e quem vai morar no inferno, você acha mesmo que Deus não definiu quem mora em mansão e quem mora em favela? Deus pode definir o destino eterno dos homens, mas não pode definir onde você ia nascer. Deus pode definir a família eterna, cuja qual você irá fazer parte,
mas não pode definir a família que você nasceu? Porque esse é o seu problema. O problema do homem é este. O homem acha que pode fazer qualquer coisa e não pode. Você não pode. Você está preso ao seu destino. O segredo da vida é reconhecer o nosso destino, nos submeter a ele e ficar felizes com o que Deus tem para nós. Os homens frustrados, invejosos, são porque eles não entenderam a ideia de que eles são limitados pela mão de Deus. Eles não entendem. Eles acham que eles podem fazer o que quiserem. Por exemplo, o rapaz, ele sonha, fala, eu quero ser jogador, por exemplo, ou empresário. E aí ele quebra a perna. Por quê? Porque ele estava viajando, na curva, alguém atravessou na frente dele. E ele agora é paralítico. Mas espera aí, esse cara não dizia lá, eu posso qualquer coisa, desde que eu me dedique. Não pode. Não pode mais. Ele não pode, porque o outro cara acabou de brigar com a mulher dele, e ele estava meio fora do ar, não viu o carro dele, e arrebentou com a vida dele. Não, você não pode fazer o que você quiser. Mas aí, esse cara, ele acredita nisso. Ele não acredita em destino, ele não acredita que Deus orquestre toda a nossa vida. Então, ele se torna uma pessoa invejosa, frustrada, angustiada. Por isso as pessoas vivem como vivem hoje, o tempo inteiro reclamando de tudo, frustradas. Por quê? Porque elas acham que elas podem tudo o que quiserem. E se elas não conseguiram tudo, então porque elas não fizeram tudo que estava ao alcance delas. E nem sempre isso é verdade. Nem sempre é verdade. Como eu disse no começo, sua família, por exemplo. Sua família, você escolheu nascer na sua família? E família, meu amigo, se tem uma coisa que determina o seu êxito, é família. Com certeza. Com certeza. Sua família. Imagina, tem gente que nasce numa família onde a palavra de Deus é ensinada a ele desde pequeno. É o caso do meu filho. Sua primeira semana foi passada na igreja, foi consagrado. A maioria, ele escolheu isso? Ele escolheu nascer em um lar onde ele irá aprender a palavra de Deus? Não, o que ele fez para isso? Nada. Deus fez. Deus fez. E o que ele vai fazer? Ele tem que aproveitar o que Deus deu a ele. E ele tem que fazer o melhor com o destino que Deus deu a ele. Mas nós não aprendemos isso, não é? Nós aprendemos que nós somos o máximo, que nós podemos fazer qualquer coisa. E Tiago diz, não, você não pode. Vocês são como a neblina, que de manhã existe e à tarde não existe mais. Você é limitado. Veja, você fala assim, não, eu faço a minha sorte. É mesmo. É mesmo. Dom João VI, príncipe regente de Portugal, veio para o Brasil em 1808. Naquela época, havia escravidão. Nas Américas, mais de 10 milhões de homens foram escravizados. 10 milhões. Mais ou menos 4,5 milhões morreram no trajeto. Saindo da África, vindo para cá. No trajeto. Ou seja, de cada 10 negros que saíam da África, 4,5 chegavam aqui. 4,5 você entende, né? É só a proporção. 4,5. É isso. Nem 5 dava. De cada 10 negros que chegavam aqui, pouco mais da metade já havia morrido no trajeto. E por quê? Por conta da maldade humana. Se você fugisse, você era chicoteado e, em alguns casos, morto. Você acha mesmo que você faz o seu destino? E se você tivesse nascido naquela época? Ou então se você fosse um menino sírio, lá na Síria agora, que teve a sua casa bombardeada. O que restou foi uma perna, um braço e toda uma família destruída. Você acha mesmo que você faz o seu destino? Você acha mesmo que você é tão bonzão assim? É sério?
Mas os homens não aceitam o seu destino. Olhe para você. Você escolheu ser bonito ou ser feio? Isso ajuda, não ajuda na vida? Ajuda bastante, hein? Você escolheu a sua família? Não. Mas o que os homens fazem? Reclamam o tempo inteiro. É por isso que eles odeiam a doutrina da predestinação. De que o homem sela o destino. De que Deus sela o nosso destino. Para encerrar, pastor, esse negócio de dizer que destino aí não vai levar o povo a desanimar? Eu penso que é o contrário. Um exemplo, Apocalipse. Apocalipse descreve o destino. Todos os acontecimentos, tudo que vai acontecer. Apocalipse descreve o final de todas as coisas. É por isso que eu tenho fé. Porque eu sei que há um destino. Agora, imagine se Apocalipse terminasse assim. Gente, nós não sabemos o que vai acontecer, porque depende de vocês aí, dos homens, né? Não sei que vocês vão escolher, então, assim, não sei. Pode ser que dê tudo certo, pode ser que não. Meu amigo, eu me matava. Por que eu tenho fé? E por que eu continuo caminhando? É porque eu creio em destino. É porque eu creio que o meu destino já está selado. É porque eu creio que o destino de todo cristão verdadeiro é apenas um: glória eterna. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está nos conduzindo para a glória eterna. É por crer em destino que eu tenho fé. É por crer que Deus determinou todas as coisas que eu trabalho e que eu dou duro, porque eu sei que vale a pena. Agora, se eu não soubesse o meu destino, se eu não soubesse o dia de amanhã, para que trabalhar? Para que dar duro? Há 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Por que eu persevero? Porque eu sei que o destino daqueles que creem em Deus é apenas um. Os filhos de Deus são mais que vencedores sempre. É o que promete Romanos 8. Amém ou não? Eu não sei de você. Eu não sei de você. Mas eu não tenho problema que Deus, esse ser justo e bom, estabeleça o destino de toda a minha existência. Eu não tenho problema. Você tem? Você acha que se o seu destino estivesse em suas mãos, sua vida seria melhor? Você acha mesmo? Graças a Deus, que nem um fio da minha cabeça cai sem o controle de Deus. Graças a Deus que o Senhor escreveu e determinou cada um de meus dias. Graças a Deus que o autor da minha história não sou eu. Graças a Deus que o autor da minha história é o Senhor Jesus. E da sua?